Então, essa reunião é para o estudo do capítulo 4 e 5, na verdade, uma recapitulação do capítulo 4 e 5 do livro Música e sua influência na vida do cristão. Leitores, estou muito feliz com a presença de vocês, mais uma vez. Aqueles que quiserem sentirem a vontade de ligar as suas câmeras, eu não vejo problema algum, pelo contrário, eu acho muito bom ter essa interação, ver vocês. Feliz sábado, Rafael, feliz sábado aos outros que estão aqui. Deixa eu ver se mais alguém comentou no chat. O Aaron também, todos os outros também que não comentaram no chat, mas que estão aqui. Vejam só, os capítulos, eles trouxeram textos bem fortes, né? Porque Ellen White comenta a respeito do que aconteceu na Campal de Indiana, e esse contexto aí é bem conhecido entre aqueles que estudam, né, sobre música. Aqueles que estudam sobre música sempre vão chegar nessa ocasião aí da Campal, onde dentro da igreja já estava manifestando tipos de músicas e danças e coisas estranhas, né? E Ellen White, ela diz que o Senhor revelou que no final dos tempos, próximo, né, do Senhor voltar, mais próximo ainda, isso iria acontecer novamente no meio da igreja. Então, ela já tinha declarado, já tinha escrito que essas coisas iriam acontecer. Então, o que a gente está vendo hoje no meio da igreja já tinha sido nos avisado, né? E então o Senhor já tinha nos avisado sobre isso. Eu quero comentar aqui, capítulo 4 tem textos muito fortes, né? Eu acho que vocês viram sobre espiritismo, aí sobre o uso do excesso de instrumentos musicais, o fanatismo, né? A maneira com que os incrédulos iriam olhar para os adventistas. Tem um momento que ela menciona que essas pessoas que estavam cantando ali, aquela banda indiana, que elas utilizavam é, o caderno, né, do Exército da Salvação, que era tinha um livro, na verdade, né, que ela tem aqui uma frase em inglês que eu não vou saber mencionar, mas que ela fala que nem se utilizava os hinos do hinário adventista, que estavam pegando outras coisas, né, de pentecostais, de outras igrejas, de outros movimentos que não pertenciam ao nosso povo. Então, aí ela cita aqui no meio sobre a questão do espiritismo, né, também. Então, no capítulo 4 diz assim, para a gente começar a comentar. Primeiro parágrafo. Vozes estridentes. A música forma uma parte do culto de Deus nas cortes do alto. Devemos esforçar-nos em nossos cânticos de louvor por aproximar-nos o mais possível da harmonia dos coros celestiais. Tenho ficado muitas vezes incomodada ao ouvir vozes não afinadas, buscando os tons mais elevados, literalmente guinchando as palavras sagradas de algum hino de louvor. Quão impróprias essas vozes agudas, estridentes, para o solene e jubiloso culto de Deus. Desejo tapar os ouvidos ou fugir do lugar, e regozijo-me ao findar o penoso exercício. Então, assim, leitores, semana passada nós comentamos a respeito de melisma, de síncope, de fazer esse floreamento assim na voz. E aí, música forte, alta, barulhenta. E aqui Ellen White comenta que ela mesma desejava tapar os ouvidos quando ouvia uma música onde nas notas mais altas as pessoas estavam tentando acompanhar e não conseguia, e isso se tornava um barulho, uma situação desagradável, e que ela chega a mencionar que regozijo-me ao final o exercício, o penoso exercício, ou seja, regozijo-me quando finalizava a música, porque era muito desagradável. E durante todo o restante do capítulo 5, ela sempre vai trazer esse tom de desagradável, de que não agrada a Deus,
de que, na verdade, Satanás está se aproveitando da situação e está no meio de tudo isso, ó. Veja só o que ela diz. Capítulo 5, página 36. De fato, seu esforço de reavivamento é simplesmente, aqui é do comentário ali de Ana, né? É simplesmente uma cópia fiel do método utilizado pelo Exército de Salvação. E quando chega a uma nota alta, fica impossível ouvir qualquer palavra da congregação e seu canto, nem ouvir outra coisa a não ser grunhidos, parecendo com os que são emitidos por deficientes mentais. Leitores, vocês leram isso? Vocês leram isso? Eu imagino que alguns de vocês já conheciam esse texto, eu já conhecia, mas toda vez eu acredito que a gente deve dar uma ênfase, porque ele vai te falar assim: olha, aqui a situação estava tão caótica, estava tão, é, estava tão ruim, estava tão com falta de espiritualidade, estava um falso reavivamento tão grande que ela diz que esses cânticos, essa maneira de cantar, estava parecendo com Vem cá, meu grunhidos filho. parecidos com os que são emitidos por deficientes mentais. Oi? Não entendi. Alisson? Não sei quem parecia Alisson. E aí ela fala isso, olha, parecia deficientes mentais. E aí, o que que vocês acham disso, leitores? Levante as suas mãozinhas para comentar a respeito desse texto, de outro. Tem muitos textos fortes, muitos, muitos, muitos. Tem uns que ela cita de Satanás, de Espiritismo. Quais textos chamaram a atenção de vocês durante a semana? Comentem, quero a participação de vocês. Boa noite, eu vou comentar aqui rapidinho sobre. Você falou, né, que semana passada a gente estudou justamente sobre os melismas e aquele texto era mais assim relacionado a pessoas que tinham a técnica, que tinham ali um preparo e usavam daquilo de forma excessiva. Nesse texto aí específico, ela já usa um termo que refere às pessoas que estão desafinadas, né? Ela fala que está desafinado e aí acaba, né, tendo essa gritaria, tenta chegar na nota, não consegue chegar na nota, então a gente vê que os dois extremos é ruim. O extremo de alguém que é muito técnico e usa isso ao extremo, e também um alerta para pessoas que não desenvolveram um talento e querem, não, tipo assim, eu não vou dizer que não ligam, mas que sabem que podem melhorar, né? A gente sabe que algumas pessoas não têm o dom da música, mas é possível melhorar. E aí acho que esse é um exemplo de pessoas que não têm esse dom da música, mas mesmo assim insistem em cantar umas notas muito altas e não tem essa sensibilidade de entender, opa, eu não consigo chegar até aqui, não vou cantar dessa forma. E também nas músicas, né, que são feitas para chegar a tons muito altos. Então, as músicas também têm que ter esse cuidado de serem feitas para tons normais, para que todos possam cantar, né? Muito bem, seu comentário, Kevin. Sayonara. Feliz sábado, irmãos. Eu demorei para entrar, mas graças a Deus consegui. Eu não sei, o que vocês já comentaram, né? Cheguei, já estava andando já, a Josi estava comentando, e eu achei que essa página 40 ela resume bastante o assunto de hoje. E o incrível é que, deixa eu ler aqui primeiro para vocês, depois eu coloco meu comentário. Esse segundo parágrafo que fala: esses acontecimentos do passado hão de ocorrer novamente no futuro. Satanás fará da música uma armadilha pela maneira como é dirigida.
Deus convida seu povo que tem a luz diante de si na palavra e nos testemunhos, a ler, considerar e colocar em prática. Instruções claras e definidas têm sido dadas a fim de todos entenderem. E quando a irmã White escreveu isso aqui, ela coloca no futuro, né? E me parece que esse é chegado o futuro, né? Tudo isso está acontecendo. É claro que a gente não estava nesse evento aqui que ocorreu essas coisas, mas ela coloca no futuro e essas coisas estranhas, né? Que logo na sequência ela fala, estão acontecendo nos nossos dias e eu acho que tende a piorar. E somente para fechar o meu comentário, na página anterior, ela fala que isso é chamado de ação do Espírito Santo. E a gente vê não somente na igreja adventista, né, mas em todas as igrejas está acontecendo esse, vamos dizer, falso reavivamento. E logo um pouquinho acima, somente para fechar minha fala, é, ela fala que a verdade para este tempo não necessita disso para conseguir a conversão de pessoas. Então, é um exagero que tem acontecido, e isso não revela que o Espírito Santo está agindo, porque a gente bem sabe, de acordo com os textos que a gente estudou, né, nos livros anteriores, a forma como o Espírito Santo demonstra que a pessoa tem o Espírito Santo é realmente a transformação de caráter. Não esses exageros que têm acontecido, e a verdade, para esse tempo, não precisa de nada disso. A gente sabe que o operar do Espírito Santo é o que vai, de fato, convencer os corações. Mas parece que quando a gente faz esse tipo de apresentação, vamos dizer assim, é uma forma, né, eu acredito que seja na sinceridade das pessoas, seria uma forma dela convencer outras pessoas, quando a gente sabe, os textos são bem claros, que não há necessidade disso. Pronto, esse era meu comentário, Júlia. Ó, seu comentário muito bom, porque me fez lembrar do outro texto aqui no último parágrafo. Veja só, leitores, ainda sobre esse aspecto de vamos fazer um tipo de música para alcançar as pessoas. Entendeu? Um tipo de música que alcance as pessoas. Veja só, ainda comentando sobre esse aspecto, no último parágrafo, diz assim, ó, Deus convida seu povo a andar com sobriedade e santa coerência. Todos devem ser muito cuidadosos para não representar mal e nem desonrar as santas doutrinas da verdade, mediante estranhas exibições por confusão e tumulto. Por essas coisas, olha só, leitores, por essas coisas, os incrédulos são levados a pensar que os adventistas do sétimo dia são um bando de fanáticos. Cria-se, assim, preconceito que impede pessoas de receber a mensagem para este tempo. Quando os crentes falam a verdade, tal como é em Jesus, revelam uma tranquilidade santa e sensata, não a tempestade de confusão. Está em Mensagens Escolhidas, volume 2, página 33 a 36. Então, essa ideia de que vamos fazer assim de um jeito diferente, porque, né, para alcançar as pessoas, que existe esse argumento que obviamente é errado, mas existe esse argumento, mas o que o Senhor está nos dizendo aqui é fazer isso é a mesma coisa que os incrédulos olharem para os adventistas do sétimo dia e dizer assim, que bando de fanáticos.
Fanáticos é mais naquele sentido assim de fã, sabe? Porque esse termo fanático, ele tem vários significados, né? Hoje a gente usa bastante esse termo de fanático para dizer assim que a pessoa é extremista, legalista. Mas essa parte de fanático aqui é de carismático, desse tipo de manifestação que ocorre muito nos pentecostais, né? Então, fanático, eles são desse jeito. Cria-se assim preconceito que impede pessoas de receber a mensagem para esse tempo. Ou seja, essas coisas que nós estamos comentando sobre música, onde nós, como povo, estamos errando, nós não estamos nos aproximando do mundo para alcançar, estamos colocando um empecilho para eles receberem a mensagem para esse tempo. Esse é um dos tópicos desse capítulo que a gente precisa estar atento. O outro, ainda pegando o comentário da Sayonara, sobre a manifestação do Espírito Santo em si. Porque aqui nos comentários de Ellen White, ela citou, mas eu quero reforçar, na página 38 e 39, o Senhor mostra, Ellen White, como eu já falei, mas eu quero ainda dar ênfase que essas coisas que aconteceram em Indiana, nessa campal, iria também acontecer imediatamente antes da terminação da graça. Veja só o que Ellen White diz. O que você descreveu como tendo acontecido em Indiana, o Senhor revelou-me que havia de ocorrer imediatamente antes da terminação da graça. Demonstrar-se-á tudo o que é estranho. Presta atenção, leitores, o que vai acontecer, que na verdade já está acontecendo, e eu concordo com a Sayonara que vai piorar. Demonstrar-se-á tudo o que é estranho. Haverá gritos, tambores, música e dança. Os sentidos dos seres racionais ficarão tão confundidos que não se poderá confiar neles quanto a decisões retas. E isso será chamado de operação do Espírito Santo. Aqui está falando que vai acontecer isso na igreja. O Espírito Santo, olha só o que Ellen White diz. O Espírito Santo nunca se revela por tais métodos, em tal confusão e ruído. Isso é uma invenção de Satanás para encobrir seus engenhosos métodos para anular o efeito da pura, sincera, elevada, enobrecedora e santificante verdade para este tempo. O Espírito Santo nunca se revela por tais métodos, em tal confusão e ruído. Isso é invenção de Satanás para encobrir seus engenhosos métodos para anular o efeito da pura, sincera, elevada, enobrecedora e santificante verdade para este tempo. Teria sido melhor não misturar a oração ao Senhor com música do que usar instrumentos musicais para fazer a obra que seria introduzida em nossas reuniões campais, como me foi apresentada em janeiro último. A verdade para este tempo não necessita. Tem alguém com o microfone ligado? A verdade para este tempo não necessita disso para conseguir a conversão de pessoas. Uma barbúrdia de barulho fere os sentidos e perverte aquilo que, se devidamente dirigido, seria uma bênção. Agora, leitores, outro texto forte. Abra bem os ouvidos para você ouvir, para você não esquecer desse texto. As forças dos agentes satânicos misturam-se com alarido e barulho para provocar um carnaval. E isso é chamado de ação do Espírito Santo. E aí, leitores, estão digerindo? Aqueles que não quiserem comentar pelo áudio, deixe no chat que eu leio. Alisson,
Comente. Olá, feliz sábado a todos. Eu só queria é, con- dar uma contribuição para o comentário que a irmã fez, acho que foi Sayonara o nome dela, e posteriormente Josiane falou também sobre a citação que ela acabou de ler, sobre o que foi dado em visão a Ellen White. É interessante a gente contextualizar, buscar o contexto para que a gente possa entender melhor, porque essa citação é uma compilação do livro Eventos Sinais, né? E ela é retirada do livro Mensagens Escolhidas, volume 2. Eu não sei quantos já tiveram a oportunidade de ler esse livro, e o capítulo, mais precisamente, que fala sobre este assunto, é intitulado como A Doutrina da Carne Santa. É da onde surge, dentro do movimento adventista, o termo, pela primeira vez, o termo perfeccionista, que hoje é atribuído de maneira equivocada, né? Hoje é atribuído pela nova teologia para aqueles que acreditam na natureza de Cristo pós-queda. O que acontece? A igreja naquela época vinha fazendo muitas campais, certo? Com o objetivo de levar o evangelho de Jesus Cristo. E estava ocorrendo, então, uma campal em Indiana, em Massachusetts, nos Estados Unidos, né? Só que nesse tempo, nesse período, a irmã White, ela não estava presente. Ela estava na Austrália quando essa campal estava acontecendo. E aí o que acontece? A nota aqui esclarece que a doutrina da carne santa, como foi iniciada, intitulada em 1900 em Indiana, ela arrastou o presidente da associação e vários obreiros da época. O que cria o movimento da carne santa? Eles pretendiam que quando Cristo passou pela angústia do Getsemane, ele obteve carne santa, como Adão possuía antes da queda. Então esse grupo de adventistas estavam crendo, estavam difundindo nessa campal que Cristo só obteve a carne santa, ou seja, a natureza santa de Adão, quando ele passou pela angústia de Getsemane. Aqueles momentos finais antes dele ser entregue a Pilatos para ser crucificado. Naquela passagem em que registra, em que ele está no Getsemane, né? E ele ainda leva consigo um dos seus discípulos e pede para que ele ore por ele, né? Que ele vai se afastar e vai orar. E ali a gente percebe a luta de Cristo, porque agora o Pai havia se distanciado, porque a iniquidade do mundo inteiro estava sobre ele. E aí, naquele momento ali, eles passaram a crer que Cristo adquiriu a carne santa de Adão, depois de ele passar por essa experiência de tremenda angústia. E aí o que acontece? Essa teoria alegava que aqueles que seguem o Salvador precisam também adquirir o mesmo estado de inocência física como preparo essencial para a transladação. Veja que a questão aqui se reside na natureza e não no caráter, tá certo? E ainda o que acontece? Relataram testemunhas que presenciaram esse movimento, que em seus serviços religiosos, nesse período da campal, esses fanáticos, como assim eram chamados, eles desenvolviam alto grau de excitação. E isso só era possível mediante o uso de instrumentos. Não era apenas instrumentos de percussão, como um tambor, né? Eu nem sei se naquela época já existia bateria. Mas eles utilizavam instrumentos de órgãos, flautas, violinos, tamborins, buzinas e até mesmo um grande tambor baixo. E eles buscavam, através dessas instrumentalidades, né, o uso inadequado desses instrumentos, buscavam demonstração física. Além de introduzir instrumentos que não estavam de acordo com a liturgia ou a adoração a Deus, eles também buscavam demonstração física, que é aquilo que José falou no início, né? Se assemelhava mais a um culto pentecostal. E eles exclamavam e oravam e cantavam até que alguém na congregação caísse. É muito, mas muito similar. Quem já teve a oportunidade de presenciar ou assistir
por vídeos da internet, você pode observar que quando começam essas manifestações dessas igrejas pentecostais, eles perdem o controle do próprio de si, né, da própria consciência, e eles começam a fazer manifestações físicas, né? Alguns chegam a pular muito alto, outros começam a dar murros, socos nas cadeiras, outros chegam até a desmaiar, né, rodopiar e etc. E isso estava acontecendo exatamente numa campal em Indiana. E aqui o que acontece? Eles exclamavam e oravam até e quando alguém da congregação caía, prostrado inconsciente devido ao alto grau de excitação, um ou dois membros arrastava aquela pessoa acima e abaixo, arrastava para o púlpito, né, acima do púlpito, e uma dúzia de irmãos ficavam ao redor desse indivíduo e continuavam cantarolando e toda aquela manifestação física ao redor do corpo prostrado, né, do irmão desmaiado ali. Quando este irmão retomava a consciência, depois desse período de transe, de excitação, era onde eles alegavam que a pessoa havia adquirido, passado, né, pela experiência do Getsemane, e havia obtido carne santa, e que ela tinha fé para trasladação, e que daí por diante eles acreditavam que ela não podia pecar e nunca havia de morrer. Os pastores Haskell e A.G. Braid, eles dois eram dois pastores, né, da nossa igreja, foram enviados a essa reunião campal em Indiana, né, foi nos dias 13 a 23 de setembro de 1900, com a finalidade de enfrentar esse fanatismo. Ellen White, como eu disse a vocês, ela estava na Austrália, certo? Quando isso começou a acontecer. Obviamente, cartas chegaram até ela e depois ela reescreveu com cartas, né? E quando ela toma parte do que estava acontecendo em Indiana, é aonde Deus revela a ela em visão o que deveria acontecer antes que Cristo saia do santuário. A terminação da graça é Cristo sair do santuário, né? Exatamente a mesma coisa que aconteceu em Indiana através desse movimento fanático. Então, o que é que a gente pode enxergar diante de tudo isso? É o seguinte, que hoje em dia, dentro da nossa igreja, está se buscando uma adoração por demonstração física, que era o que acontecia nas reuniões de culto desses irmãos, né? Você vê que aqui os instrumentos eram utilizados de forma indevida, com o objetivo de alavancar, né, alto grau de excitação nos membros, certo? Deixar realmente eles, como é que eu posso, me foge aqui a palavra agora, um alto grau de excitação, um culto realmente sensacionalista, a base das emoções, certo? E esse era o objetivo. Hoje se acredita nas igrejas que o alto grau de excitação das emoções é a operação do Espírito Santo. E a gente sabe que não é por aí. E como o Josiane mesmo leu a citação, o objetivo de Satanás é justamente desvirtuar as pessoas do verdadeiro evangelho ou neutralizar o poder da palavra de Deus na mente de quem ouve. Você pode ver que pessoas, a irmã White disse que você põe à prova, pessoas que são ganhas para Cristo por esse formato, elas não sentem interesse em ouvir as verdades bíblicas. Você pode ver. Elas procuram um culto sensacionalista. E você pode, a base das emoções, né? E você pode observar que isso tem crescido em número, né, em nossos dias. A ponto de hoje ser introduzido, desde os púlpitos, ou então até dado capacitações para pastores e líderes, através da PNL, Programação Neurolinguística, né, coaching, e essas coisas mais da psicologia deturpada por Satanás, né, com o objetivo de manter o controle sobre a mente dos adoradores. E aí a irmã White, quando ela sabe, quando ela fica informada, ela tem a visão sobre isso, ela diz que, ela diz assim, as seguintes palavras na página 32. O ensino dado
com relação ao que é denominado carne santa é um erro. Então ela já deixa claro. Todos podem obter agora corações puros. Olha o contraste entre carne e coração. O coração aqui faz uma referência ao caráter, né? Mas não é correto pretender nesta vida possuir carne santa. O apóstolo Paulo declara: eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Romanos 7,18. Aos que têm procurado tão afanosamente obter pela fé a chamada carne santa, quero dizer, não a podeis obter. Nenhuma alma dentre vós tem agora carne santa. Ser humano algum na terra tem carne santa. É uma impossibilidade. Se aqueles que falam tão francamente da perfeição na carne pudessem ver as coisas sob o seu verdadeiro aspecto, recolher-se-iam com horror de suas ideias presunçosas, mostrando o engano de suas suposições quanto à carne santa. O Senhor está buscando impedir que homens e mulheres deem às suas palavras uma interpretação que leve à corrupção do corpo, da alma e do espírito. Seja esse aspecto de doutrina levado um pouco mais longe e conduzirá à pretensão de que seus defensores não podem pecar, e que uma vez que tenham carne santa, suas ações são todas santas, que porta de tentação se abriria assim. Então, através disso, o que é que Satanás hoje ele faz? Ele deturpa a verdadeira adoração através da ministração do uso errado dos instrumentos para excitação do próprio corpo. Por quê? A gente já sabe, muitos que têm estudado, que o uso, a ênfase no ritmo, né? Ou as batidas sincopadas, como é conhecido na teoria, ela mexe com o lado sensual do indivíduo. E sabe o que é interessante? Eu não vou ler, mas ainda dentro desse contexto, a irmã White diz que nesse período em que começou, dentro desse fanatismo do movimento da carne santa, haviam homens que declaravam possuir esposas espirituais. Veja a loucura do fanatismo. E em alguns casos, preste atenção, em alguns casos desse movimento da carne santa, eles chegaram a celebrar o culto totalmente sem roupa, despidos. E aí a irmã White chega e diz assim: o que aconteceu em Indiana deve acontecer antes do fechamento da porta da graça. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, deve ser uma situação realmente terrível. O mesmo erro agora no tempo do fim. Imagine você entrar na igreja, não sei se exatamente, eu sei que as instrumentalidades satânicas já estão operando através da falsa adoração, mas eu não vou alegar aqui que eu entrarei na igreja, mas há essa possibilidade deles perderem o controle da própria consciência por excitarem tanto o aspecto físico, que eles cheguem a despir as suas roupas e a celebrar um culto a Deus da forma como vieram ao mundo. Então isso realmente é assustador. Esse é o contexto onde o livro compilado, a música, né, de Ellen White, isso, que é o tema que está sendo estudado, esse é o contexto que ele traz. Esse era meu comentário. Uau, que impressionante, né, leitores? Essa última parte aí, Alisson, que você comentou que eles chegaram a fazer isso, eu realmente não sabia. Dessa parte, assim, de fazer culto despido, que coisa horrível, Depois, se né? vocês quiserem, eu mando lá no grupo a citação. Mande lá que a gente quer avançar sempre, então pode mandar. Impressionante. Como a Alisson comentou, e a gente já sabe, cada dia mais tem aparecido coisas estranhas no nosso meio. E, e a gente precisa ficar atento, leitores, porque às vezes a gente está falando assim, eu estou vendo tais coisas na igreja, eu estou vendo tais coisas na igreja. Mas como é que nós estamos, sabe? Como é que nós estamos? Porque é uma realidade.
Eu não lembro a última vez que eu fui em um culto para não ter uma música rock, por exemplo. Só que aí, vamos pensar agora em nós, todos nós aqui, né? O que que leva uma pessoa, um adventista, um cristão, a não a ficar cego a ponto de estar, por exemplo, em um acampamento e estar lá pulando e gritando e esses dias eu vi uns vídeos muito esquisitos com músicas. Já vi muitas, né? Vocês devem ter visto por aí também. O que que leva um cristão a chegar a esse ponto? Por quê? Se é possível uma pessoa chegar a esse ponto dela ficar tão cega, e a gente vê isso em toda a história do povo de Deus, e a gente, que coisas eu posso estar deixando acontecer comigo hoje, sabe? Eu, o Josi, o Alisson, a Solange, a Adi, todo mundo aqui, que é capaz de me levar a uma cegueira espiritual tão grande a ponto de eu achar que aquilo ali é a operação do Espírito Santo, porque a pessoa não está ali achando que ela está errada. E aí a gente precisa começar a pensar o que que leva uma pessoa a achar que aquele tipo de situação que ela está vivendo no corpo, como a Alice citou, esse excitamento, essa, sabe, esse semelhante a pentecostais, o que que leva essas pessoas a acharem que isso é operação do Espírito Santo? Porque as nossas escamas dos olhos, e eu falo isso assim, a gente como povo, ela precisa cair. Não só de todas as outras pessoas que já estão envolvidas diretamente, né, com essas coisas, mas e aí? Vamos pedir para o Senhor e nos mostrar, Senhor, Espírito Santo, nos mostra o que que eu tenho hoje permitido, entrado pelos cinco sentidos, que talvez esteja contribuindo para que eu caia nesses erros também. Porque nós estamos sujeitos, né, a cair também. Nós estamos aqui estudando, mas isso não é uma garantia de que a gente nunca vai cometer um erro grosseiro como esse. Porque a gente sabe, até na palavra fala que Deus é um Deus de ordem, que ele não tem nada que ver com confusão, com esse tipo de coisa. Mas há cristãos achando que estão vivendo a operação do Espírito Santo. No meio disso tudo, chama isso de alegria, né? Eu já vi esse gente assim, não, é a alegria. O povo de Deus é alegre. Inclusive, falar uma coisa para vocês. Tem uma página no Instagram. Na verdade, apareceu um vídeo para mim uma vez falando assim: esse aqui é o futuro da Igreja Adventista, mais ou menos assim. Aí eu achei que era uma página adventista. Quando eu entrei na página, leitores, é uma pessoa, um homem, que ele pega todos os erros da igreja que vocês, qualquer coisa que vocês pensarem de errado, e ele critica muito Ellen White. É assim, o canal lá do Instagram dele é só falando de Ellen White e da Igreja Adventista e de outras denominações que ele considera seita. Mas a Igreja Adventista tem lá mais ênfase. E aí, um dos vídeos que ele pegou foi um vídeo de jovens adventistas em não sei, era um acampamento, um lugar assim. E aí eles estavam pulando, estavam gritando, estavam com músicas barulhentas e todo tipo de coisa assim. E aí eles riem, sabe? Eles riem, eles acham, eles falam assim, olha, isso aqui é o culto da igreja adventista. E alguns adventistas defendendo lá nos comentários. Mas o que que leva a chegar a esse ponto? Então, que o Senhor tire da nossa vida e que a gente permita ser ter clareza de coisas que vão nos influenciando aos poucos, né? Até chegar a esse tipo de situação.
E aí sempre a gente vai entrar naquilo que a gente sempre comenta de ser bereano, de olhar para o que está escrito. Mas os enganos de Satanás, eles são muito sutis e que o Senhor abre nossos olhos. Deixa eu ver se vocês estão comentando aqui alguma coisa. Um pouquinho mais aqui mais cedo, Solange comentou assim: a gente fica triste por ver a mente de muita gente tapada. E hoje só se usa adoradores no culto, hino do inário só nas quartas, quando os conservadores participam. Vi algumas cenas do acampamento de carnaval da igreja, que sinceramente tinha pouca diferença das coisas do mundo. É uma realidade, né? Rafael comentou assim: o que me admira é que muitos tentam invalidar o que acontece hoje. Contudo, fica a pergunta. Aliás, contudo, fica a pergunta se acreditam que futuramente irá acontecer o que foi dito por Ellen White. Esses acontecimentos do passado hão de ocorrer novamente no futuro. Oliveira comentou assim, acho que é Alex. É a comparação com as outras denominações que leva muitos do nosso meio a achar que essas manifestações emocionais vêm a ser a atuação do Espírito Santo. Alguém mais gostaria de comentar? Tem um texto que chamou a atenção de vocês? Tem novos leitores que chegaram aqui, sejam bem-vindos. Estamos comentando o capítulo 4 e capítulo 5 do Música, sua influência na vida do cristão. Sobre aquela parte física, né, que o Alisson até deu uma ênfase, na página 38, era alguém que tinha descrito, né, um relatório do que aconteceu lá nesse acampamento, e aí falaram assim, ó, eles gritavam e cantavam suas canções até se tornarem realmente histéricos. Muitas vezes, após essas reuniões matinais, ao se dirigirem para o refeitório, eu os via tremendo completamente como se estivessem com convulsões. Olha isso, leitores, que influência física fortíssima que foi sentida, né? E aí, além de comentarmos a respeito do capítulo 4 e 5, nós tivemos um vídeo essa semana que eu postei lá no grupo com o título A Música do Céu, do Dr. Hélio Potin. E aí eu sei que alguns de vocês assistiram. Aqueles que assistiram e quiserem comentar a respeito do vídeo, fique à vontade. O vídeo, assim, o que eu gosto no Hélio Potin, vai até aparecer aqui, pegar a câmera. O que eu gosto nele, eu estava até comentando com a amiga, acho que ela está aqui, inclusive. Eu comentei assim, o que eu gosto no Hélio Potin é que ele fala mais claramente, né? Cada pessoa tem sua maneira de pregar e dependendo de onde estejamos, numa circunstância, é sábio a gente ponderar algumas coisas para a educação do povo, né? Mas ali ele pregou ali no IAG, no workshop musical, né? E ele falou bastante sobre isso que estamos estudando. E um dos sermões que eu indiquei para ser o nosso vídeo educativo semanal, ele deixa muito claro, fisiologicamente falando, a gente já citou aqui várias vezes, né, a fisiologia, o quanto que essas músicas com síncopes, com tambores, músicas que têm um ritmo antinatural, né, que é a síncope, músicas assim, sincopadas, elas têm um ritmo antinatural, elas nos prejudicam de uma tal maneira que ela realmente tem uma influência direta no nosso sistema nervoso, no nosso lobo frontal, que é onde a gente toma as decisões, que é onde está a moralidade, a espiritualidade. Então,
aqui, nesse relatório sobre a Indiana, a situação era tão horrível que eles estavam parecendo ter convulsões por ser uma música tão excitante, tão antinatural, fisiologicamente falando, que estavam tendo esse despertamento físico, né? Que o ritmo estava dominando. E o Hélio Coutinho, nesse vídeo, ele fala bastante sobre o quão prejudicial é, e ele deixa muito claro, falando que não é adequado, que não é bom, que as emoções elas precisam estarem sujeitas à razão e à consciência, né? Leon White fala sobre a razão, consciência e juízo das faculdades superiores e das faculdades inferiores. Então, realmente, Satanás quer levar o nosso povo, nos levar a ter um culto emotivo, uma adoração emotiva. Gustavo, pode comentar? Depois, Alisson. Boa noite a todos, feliz sábado. É, tem um texto do capítulo que a gente leu que diz que o povo fazia aqueles apelos e todo mundo se levantava na frente para orar. E eu fazendo esses estudos, parece que a Ellen White ela estava relatando, olhando para a gente hoje. Aqui, tudo que ela falou no capítulo lá, eu já presenciei algo similar e acredito que todos os irmãos aqui já presenciaram, mas esse do ir para frente e se ajoelhar aos apelos, né? Como que a música ela tem muita influência é, em nós, né? No ser humano, porque quando ocorria as semanas de oração aqui no meu distrito, existia muito apelo, todo culto tinha um apelo. E o pastor lá orando colocava fundo musical e falava lá quem se sentir tocado no coração, vem aqui na frente para fazer oração. E acabava que a igreja inteira ia para frente. E muitas pessoas não sabiam nem por que estava indo, mas só por causa da música, é, por ser um agradável, sei lá, o que passa na cabeça da pessoa, né? Vai sem motivo algum, pensando que é operação do Espírito Santo. Tem vários outros exemplos, né? E igual em relação à batida sincopada, vendo o vídeo do pastor Eli Potin, que a Jus postou no grupo lá, eu não tinha me tocado nisso, mas o uso dessas músicas, né, rock, que tem música com bateria e tudo, ao consumir a gente está transgredindo as leis da saúde, pois quem viu o vídeo lá, ele explica muito bem, que fala, né, sobre o ritmo do nosso corpo, batida do coração, e que a batida sincopada ela é antinatural, ou seja, ela provoca alterações dentro de nós. E como se fosse umas mini parada cardíaca, né? Que parada cardíaca ou como que é? Tem parada cardíaca e tem aquele que é arritmia, que bate diferente, né? Diferente daquilo que é natural. E muito interessante também a outra parte do vídeo do pastor Eli Potin, que diz, eu acho que nem todos devem ter assistido, né? Mas eu vou falar aqui, que diz que estava ouvindo as pessoas cantar na igreja, mas não estava sendo muito agradável. E ele conhecia uma mulher de outra igreja, que ela era professora de música. E ele perguntou: você pode ensinar música para os nossos irmãos? E ela falou: posso, claro.
E daí perguntaram, né, mas perguntaram não, perdão. Daí ela falou: Ué, mas vocês não estão lendo os seus livros? Pois tudo isso que eu aprendi, eu li nos livros de Ellen White. Então, as pessoas de fora, cara, as pessoas de fora também, né? Estão conhecendo a verdade através de Ellen White, do Espírito de Profecia. E nós que temos acesso a todos esses livros e cremos que eles são inspirados por Deus, muitas vezes nós não estamos dando ouvidos àquilo que Deus disse para a nossa igreja, que Ellen White escreveu mais diretamente para nós, né? É, os conselhos, né, para a igreja, tudo. E muitas vezes nós não estamos dando ouvidos e aquilo que até as pessoas de fora conseguem ver. Esse é meu comentário. Eu gostava muito com seu comentário dessa história que ele conta, porque era um aspecto que eu queria comentar, mas eu tinha esquecido. Essa mulher, ela era da presbiteriana e tinha uma irmã, né, que ela, não sei se era da Ubanda, era Ubanda, né? Enfim, dessas coisas aí dos tambores. E ela tinha saído, entrado na igreja e percebeu que na igreja tinha, né, esse mesmo tipo de música, rock, sincopada, mas ela não queria se juntar. Então, ela criou um grupo na igreja, essa adventista, de pessoas que queriam música sacra, né, verdadeira adoração e tudo. E ela procurou alguém que pudesse ensaiar eles e ensinar sobre música. E foi quando ela encontrou essa senhora, essa mulher da presbiteriana. E essa mulher, ela perguntou, né, para ela, para essa adventista, qual tipo de música que eles estavam querendo. E aí, quando eles falaram, né, dessa música sacra, de ter realmente um louvor, uma adoração adequada, aí essa senhora quis ensinar eles. E aí, quando ela foi chamada para palestrar na igreja, e a igreja assim surpreendeu e gostou muito, foi quando ela conta que ela aprendeu com Ellen White, sendo presbiteriana, né? Então, é demais, é incrível. Eu já vi isso acontecendo assim, já ouvi testemunho de adventista que vai em médico, e aí nutricionista, e aí a nutricionista fala, não, nem preciso indicar para você a alimentação, porque você já sabe o que comer, né? Porque esses profissionais já tinham lido Ellen White, Conselhos sobre Regime Alimentar, Conselhos para a Igreja. Assim, eu tenho a impressão que há muito mais gente não adventista lendo livros de Ellen White do que a gente imagina. E vendo a comparação olha para a igreja adventista, aí olha para os livros, olha para a igreja, olha para os livros e pensa o que Ellen White comenta aqui, né? Que fanáticos, né? Professam uma coisa e não vivem. Então, leitores, a gente precisa muito do poder do Senhor, da justiça imputada e comunicada de Cristo para realmente ser santificados em todas as coisas. Porque tudo isso só é possível através do Senhor. Tinha uma mãozinha levantada que era do Alisson. Alisson, você quer comentar? Baixou a mão. Alguém mais quer comentar? A gente está indo, já vamos finalizar, leitores. Não perca a oportunidade de comentar. Deixa eu ver quem que tá. Alisson, pode comentar. Eu ia falar naquela hora que
Eu esqueci até o nome do rapaz, do pregador aí do IAG. Hélio. É Hélio o nome dele? Enfim, Isso, Hélio Coutinho. Hélio Potinho. Já tinha assistido a mensagem dele alguns anos atrás, no canal Terceiro Anjo. E assim, se vocês, quem já tiver aqui a oportunidade de presenciar uma apresentação de rock, se você vê o estado que eles ficam desequilibrados, parece um bando de possessos. É, é essa mesma condição que se acham aqueles que se colocam, sentem o desejo de adorar a Deus através desses ritmos. E só confirma o que Ellen White diz, né? Que as mentes deles ficam confusas, né? E todo esse movimento é através dos demônios. Então não há outra explicação. Você vê realmente que eles ficam fora de si, é uma coisa assim bizarra, muito estranha. O pessoal que participa de show de rock, quando eles começam com aquelas instrumentalidades todas, né? Aquela bateria, uso da guitarra, eles realmente ficam fora de si, eles começam a se gladiar, tipo, se bater um com o outro ali, né? Como se eles estivessem lutando entre eles. Então, assim, você percebe realmente um estado de desequilíbrio mental, que esse é o efeito deletério de uma música mal utilizada, ah, mesmo num contexto de adoração. E sem contar que, como o próprio pregador L, né, ele menciona que a, a forma errada da utilização dos instrumentos desencadeia é, em nós um sangue ruim, porque libera toxinas, né, adrenalina em nosso organismo. E isso leva a esse estado de desequilíbrio. Além, né, do estado de desequilíbrio, produz sangue ruim e, consequentemente, enfermidades fisiológicas, né, e psicológicas. Esse era o meu comentário. Exatamente, Alisson. Não tem coisa pior, modo de falar, né? Juntamente com todo o estilo de vida antinatural que a gente já vive, colocar músicas, né? Tipo rock, samba, músicas com ritmos antinatural para o nosso corpo. É realmente uma das causas de doenças mesmo. A gente pode garantir isso. Inclusive, para alguns clientes, nem todos, mas para alguns clientes, eu indico algumas músicas, hinos, como indicação terapêutica mesmo. Eu falo, olha, você precisa ouvir esse tipo de hino aqui. Vai educar a tua mente, não só a letra, mas a melodia, a harmonia, músicas que realmente que sejam naturais, de acordo com o ciclo, né? Os ciclos do nosso corpo. Então, para pessoas, por exemplo, todos nós, mas para quem já tem problemas, né? Emocionais, depressão, ansiedade, crises, assim, isso é ainda pior. Então, é tanto que eu mesma, né? Vou revelar uma coisa aí para vocês. Antes de ser adventista, antes mesmo, assim, eu ouvia rock, muito rock. Era envolvida com jovens, né, no ensino médio, que ouvia rock e tudo. É tanto que a, a minha amiga que me deu de presente o estudo ouvindo a voz de Deus, porque ela me deu o estudo para eu levar para casa e estudar sozinha, depois conversando com ela, ela chegou a falar para mim que não acreditava que eu ia ser alcançada ali pela verdade, porque eu era envolvida com rock. E eu lembro, e eu sei, e sinto até hoje, assim, é muito fácil influência de música, até aqui dos vizinhos, e o quanto que a gente entra em um estado depressivo com rock. É uma coisa
É uma coisa assim muito terrível, muito, muito, muito. E sim, Alisson, eu ouvia rock, rock nacional, rock mais pop rock. Não vou falar não aqui o que que eu ouvia, mas eu ouvia e eu sei o quanto que isso traz tendências depressivas e é destruidora da saúde, gente. Quando a gente fala de estilo de vida, quando Deus fala do estilo de vida, do cuidado com a saúde, do físico, mental e espiritual, são todas as coisas. Os nossos pensamentos têm um grande poder, a nossa imaginação, e a nossa mente é a capital do corpo, né? Então, a música, ela também a gente pode colocar em uma das coisas, porque a manifestação de doença, ela é uma somatização. Então, eu vou pegar ali a alimentação, a água, a música, o pensamento, os relacionamentos, a falta de perdão, e você vai pegando cada coisa e você vai, em outras, umas pessoas a influência é maior, outras menores, dependendo de cada item desse, né? Mas tenha certeza que a música que estamos ouvindo, ou ela está nos gerando saúde ou gerando doença. Alex, pode comentar? Tá ouvindo aqui? Já está conseguindo me ouvir aí? Tá bem baixo. Está baixo. Tentar falar mais próximo aqui do microfone. Feliz sábado a todos, graça e paz. O Espírito Santo já está habitando nosso meio, dá para ver pelos comentários, Ô, pelos Alex, tá bem áudios. baixo para mim. Está Eu não sei se baixo? é só para mim ou para os leitores. Melhorou? Bem pouco. Eita, deixa eu ver como é que eu faço aqui. E agora? Tá um pouco melhor. Pode continuar, acho que vamos Pronto, eu conseguir vou, ouvir. eu vou tentar falar mais alto, porque eu falo baixinho, e aí eu acho que eu tenho um problema também aqui no computador. Feliz sábado a todos, graça e paz. Fico muito feliz com a escolha desse livro, porque é um problema muito sério que nós estamos vivendo dentro das nossas igrejas. E não vou revelar a minha idade, mas eu sou um dos mais velhos aqui no grupo. E eu peguei, infelizmente ou felizmente, eu peguei essa transição da música sacra para a música gospel dentro da igreja adventista. E eu confesso a vocês que na década de 90 foi um choque, pelo menos para mim, poder vivenciar essa transição. Eu peguei aquela. Eu ainda cheguei a usar o Cantai ao Senhor, não sei aqueles que lembram. Talvez ninguém nem tenha contato com isso, alguns não tenham tido contato. Meu amor, meu amor. Cara, o senhor está fazendo merda no lixo, viu? Eu acho que o áudio do Alisson entrou aí. Mas eu cheguei a pegar esse período do Cantai ao Senhor e a transição para o Inário Adventista, e realmente, assim, muitos jovens naquela época, e até irmãos mais velhos, ficaram chocados com a mudança. E a cada ano que passa, as coisas, infelizmente, vão só agravando cada vez mais com relação à área musical. Mas eu fico feliz porque existem pessoas, os remanescentes de Deus, que se dobram em estudo, em joelho, na oração, em busca do Espírito Santo para poder seguir as orientações de Deus. E essa palestra, esse seminário que teve no IAG, foi muito gratificante para mim,
poder participar e aprender um pouco mais. Eu já tinha escutado em outras palestras do Ponti, mas de forma clara, como ele trouxe desse último final de semana, foi bem interessante. E, e é isso que eu queria colocar. Eu peguei essa transição, eu consegui pegar essa transição da música sacra dentro da igreja para a música gospel. E assim, para mim foi um choque. Mas eu consigo hoje fazer essa adaptação dentro da minha casa mesmo, quando vou fazer o culto, para fazer a seleção de escolhas de músicas que realmente adoram, de adoração ao Senhor. Muito bom. Conseguiu pegar ainda o inário cantar ao Senhor, né? Antes era o cantar ao Senhor. Interessante. Eu estava vendo esses dias um irmão que estava falando que tinha disponível, né? Um comportou que tem livros assim antigos de Ellen White, materiais, e aí ele menciona esse cenário. Deixa eu ver. Comentários aqui no chat. O IAG Mundial é só no Brasil? O IAG é um ministério independente, ele tem filiais na Angola, mas é mais focado aqui no Brasil, né? IAG é Instituto de Agricultura e Evangelismo, então é o Ministério de Sustento Próprio. Alguém mais gostaria de comentar? Nós vamos finalizar então, leitores. Daqui uns minutinhos, e depois que a gente fizer a oração, não saiam para a gente tirar a nossa foto, prepare aí os livros. A Sayonara está perguntando aqui sobre um texto, ela vai mandar aqui no chat para a gente ver. Eu estou lendo aqui o texto, leitores, se vocês quiserem comentar, pode comentar. Eu já vi esse texto, mas eu preciso só verificar porque eu já vi uma possibilidade de esse texto estar fora de contexto. Mas enfim, eu quero dar uma olhada aqui. Mas se alguém tiver um comentário sobre o texto que ela postou no chat e quiser fazer, fica à vontade. Eu estou lendo aqui para mim ver se é o mesmo texto que eu tinha visto. Eu vou comentar aqui o texto e vocês podem comentar. Ó, ela colocou assim o seguinte: foi-me mostrada a necessidade dos que creem estarmos tendo a última mensagem de misericórdia, de se separarem dos que estão diariamente absorvendo novos erros. Vi que nem jovens e nem velhos devem assistir às suas reuniões, pois é errado assim encorajá-los enquanto ensinam o erro, que é veneno mortal para a alma e doutrinas que são mandamentos de homens. A influência de tais reuniões não é boa. Se Deus nos libertou de tais trevas e erros, devemos ficar firmes na liberdade com, com o que aí cortou.
Olha, cortou aqui, deixa eu ver se eu pego o restante. O outro texto diz. Ah, sim, vou continuar outro texto. Ele nos tornou livres de regozijar na verdade. Deus se desagrada de nós quando assistimos ao erro sem a isso ser obrigados, pois a menos que Ele nos envie a essas reuniões onde o erro é inculcado ao povo pelo poder da vontade, Ele não nos guardará. Os anjos cessam seu vigilante cuidado sobre nós e somos deixados aos açoites do inimigo, deixados de ser entenebrecidos e debilitados por ele e pelo poder dos seus anjos maus, e a luz ao nosso redor fica contaminada com as trevas. Vi que não temos tempo para desperdiçar em ouvir fábulas. Nossa mente não deve ser assim desviada, mas deve ocupar-se com a verdade presente e em buscar sabedoria que nos permita alcançar mais completo conhecimento de nossa posição, a fim de, com mansidão, podermos apresentar às Escrituras a razão de nossa esperança. Enquanto falsas doutrinas e perigosos erros são levados à mente, esta não pode estar posta na verdade que deve capacitar e preparar a casa de Israel para estar em pé no dia do Senhor. Primeiros Escritos, página 124, versão digital. Ó, eu entendi o que talvez a sua dúvida, né? E aí você me confirma no chat se, diante das circunstâncias que estamos vivendo na igreja, se a gente deve permanecer vendo essas coisas ou não, participando dessas reuniões ou não, por ter tanta influência, né? Ó, eu vou comentar algo aqui, mas eu não vou fechar o assunto desse texto. Se algum outro irmão leitor quiser comentar, fique à vontade. Mas eu prefiro pegar esse texto e olhar ele com mais calma para verificar se de fato Ellen White está dizendo para não frequentar as reuniões da igreja, ou se ela estava falando de um outro contexto, de eu já vi alguém comentando que um texto semelhante a esse estava relacionado com ouvir reuniões de outras igrejas. Enfim, só que eu, Josiane, não vou fechar o que eu acho a respeito desse texto. Eu prefiro pegar o texto, dar uma olhada com mais calma para depois talvez comentar aqui com vocês e com você, Sayonara. Eu tenho dúvida se esse texto está dizendo realmente isso, apesar de compreender a influência gritante e negativa de reuniões desse tipo. Ok? Então, eu vou deixar em aberto aí. É isso que o Aaron comentou aí. Tem que ler o contexto para ter uma melhor aplicação e interpretação. Eu realmente acho que precisa. Olhar o contexto para verificar. É igual algumas cartas de Ellen White. Ellen White mandou a carta lá para alguém num contexto na Austrália sobre tal coisa de alimentação. Aí a gente pega aquele texto no Conselho sobre Regime Alimentar e fica tentando aplicar para a gente hoje. Mas está fora do contexto, né? Não estou dizendo que este é o caso, mas por ser um texto específico, aí eu prefiro dar uma olhada nele depois e a gente pode comentar depois. Alex, a sua mãozinha está levantada. Você não abaixou da última vez ou você quer comentar sobre esse assunto? Eu acho que toquei aqui sem querer. Não, não é comentário, não. Eu acho que eu toquei sem querer, perdão. Sem problema, certo. Então é isso que eu falo por enquanto do texto, tá bom, pessoal? Sayonara, manda lá no grupo e pergunta, faz a mesma pergunta que você fez aqui. É um bom tema para a gente, durante a semana, conversar, além do capítulo 6 que vamos estudar. Leitores, nós vamos fazer uma oração agora, vamos finalizar e depois a gente vai tirar a nossa foto. Vamos orar.
Senhor, nós agradecemos porque o Senhor tem sido nosso professor. Agradecemos por cada um dos leitores que está aqui nesse momento, porque eles estão aprendendo de Ti. Agradecemos porque um dia o Senhor levantou esse clube de leitura, onde já estudamos vários livros inspirados por Ti. Então, nós agradecemos, Senhor, por ter usado tanto Ellen White. Nós somos gratos, Senhor, em receber mais de Ti. Recebemos com grande alegria a Tua palavra, porque também os escritos de Ellen White e a Tua palavra são inspirados como a Bíblia. Então, Senhor, que cada comentário aqui seja fixado na nossa memória, que nós tenhamos sabedoria ao lidar com os problemas da igreja. Te pedimos também, Senhor, um esclarecimento a respeito desse texto que a Sayonara postou. O que realmente Ellen White foi inspirada a dizer naquele texto. Por favor, nos dê um direcionamento durante essa próxima semana, para que a gente aprenda a deixar, Senhor, o máximo de influência, aliás, deixar fazer com que a gente tenha o menos de influência possível de todos os problemas que estamos enfrentando. E também pedimos para abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos, para verificar no nosso próprio estilo de vida, na nossa maneira de pensar, viver, na nossa cosmovisão, coisas que não te pertencem e que talvez a gente também esteja cego, assim como os nossos irmãos que estão se utilizando de músicas, de danças, sabores, de coisas semelhantes a carnaval e coisas que pertencem ao império de Satanás e não teu reino. Por favor, Senhor, nos ensina também a guardar o Santo Sábado. Muitas vezes estamos acostumados a viver de uma certa maneira, a gente se acostuma depois de um tempo, mas lembra-nos, Senhor, o propósito sábado, lembra-nos de nos preparar com alguns detalhes que talvez a gente tenha esquecido. Então, que nessa próxima semana o Senhor, após passar o sábado, que o Senhor nos lembre disso. Que nós pedimos, Senhor, pelos méritos de Jesus. Amém. Muito bem, leitores.